Tudo bem, pessoal? Sou Douglas Mello, estou aqui de novo para dar sequência ao segundo vídeo tratando do período das Guerras da Reconquista, no estágio de diferentes contextos do Centro Universitário Ninter. E o tema por mim escolhido, só para frisar, foram as Guerras da Reconquista. No primeiro vídeo eu explanei mais a respeito da fé humana, da fé muçulmana, perdão, que foi o que desencadeou esses conflitos através da conquista do povo, das conquistas do povo maometano, né, que começa lá em Meca e encontra fim, de fato, né, em 1492, com a queda de Granada, né. Então eu vou falar de dois personagens nesse vídeo, que são, né, Carlos Martel e Dom Pelágio. A princípio, né, até vou falar por ordem cronológica de Dom Pelágio, né, que viria a ser nomeado então o rei das Astúrias. Então acontece, né, que por volta do século VII a Europa está toda dominada devido aos visigodos terem, né, feito aliança com alguns nobres muçulmanos, né, e há alguns historiadores que dizem, né, que o que possibilitou, o que veio a facilitar, né, a conquista tão rápida dos muçulmanos foi que os visigodos eles não permitiam ou proibiam, né, que qualquer cidadão de origem romana, né, de origem latina, portasse ou fizesse uso de armas em seus territórios, né? E aí então os visigodos eram menor em número do que os muçulmanos, se tirassem essa população de origem latina, né, que habitavam em seu território. Logo, o número de armas era menor e isso possibilitou que os muçulmanos lograssem êxitos nessas escaramuças, né? Talvez não fizesse tanta diferença, mas fica aí uma reflexão a respeito da importância de qualquer cidadão livre, né, ter acesso, né? Eu sei que é difícil hoje, né, nos dias em que vivemos, né, politicamente correto aí está em tudo, né, o cercear certas opiniões, mas a história tem que servir no mínimo para que aprendamos com ela, né? Então, eu acho que é muito interessante esse parênteses. Eu vou deixar as fontes, obviamente, disso aí na descrição do vídeo, para que as pessoas, né, se norteiem por elas e também que acabem, né, procurando buscar saber, né, tipo, mais um pouco dessa história tão importante, principalmente para povos que descendem, né, de povos da Península Ibérica, no caso português, espanhol, como é a América portuguesa, a América espanhola, né, descende desse, né, ou historicamente falando, dos povos que passaram por isso na Península Ibérica. Então, voltando à história de Dom Pelágio, ele era um nobre visigodo também, que ele acabou, a família dele acabou se envolvendo, né, em problemas ali com políticos, por assim dizer. Ele teve que fugir da Península Ibérica, passou um tempo em Jerusalém, voltando quando um rei que era seu partidário acabou ascendendo ao poder, e ele recebe, né, o título de conde, e ele se torna, digamos assim, o guarda-costas, ou vem fazer parte da guarda real. Mas assim, a importância, sem sombra de dúvida, maior dessa figura do Dom Pelágio em 718, quando ele começa a organizar, né, toda essa defesa nas Astúrias, né? E ele acaba lutando contra um general chamado Alcama, que era
um expoente, né, do exército muçulmano, e acaba logrando êxito e matando, né, vindo a matar esse general, e as Astúrias nunca são conquistadas, né. Essa batalha ela acontece na cidade de Covadonga, é uma batalha importante, né, onde um exército menor de cristãos, né, eles acabam logrando êxito, né, na batalha. Pelágio ele mata, né, persegue e mata esse general, o Alcama, é nomeado rei das Astúrias, e o mais importante, as Astúrias nunca caem, as Astúrias nunca sofrem derrota na mão dos muçulmanos. Né? Essas invasões elas persistem, elas prosseguem durante mais alguns séculos, mas as Astúrias nunca caem, né? E nem sob a age de Dom Pelágio, e nem de forma alguma. Mas dito isso, né, continuamos falando aqui do outro personagem, do Carlos Martel, né? O que ocorre é que os muçulmanos eles acabam migrando, né, ou rumando, perdão, ao leste da Europa, até o Reino Franco, e né, dizem que essa batalha, que está agora, que é a Batalha de Poitiers de 737, foi realmente a batalha que definiu os rumos da Europa, que definiu até os rumos do medievo, né? Porque se os muçulmanos tivessem, de fato, né, se sobressaído sobre o, o exército de Carlos Martel, eles teriam, né, provavelmente subido até a Bretanha e sabe mais Deus aonde, né, e teriam de fato dominado toda a Europa. Mas voltando a falar um pouco da figura de Carlos Martel, Carlos Martel era o que se chamava na época de mordomo do castelo, né? Ou seja, os reinos francos eles eram governados ainda pela dinastia merovingia, né? Que ela começa lá com Clovis, que foi o primeiro rei dos francos, e eles eram bastante preguiçosos, esses reis. Eles são famosos por isso, por serem glutões, por serem bastante, de fato, preguiçosos, e então eles outorgavam certas, digamos assim, tarefas aos nobres, né, que estavam a serviço deles. E Carlos Martel ele então, né, tipo, fica responsabilizado a fazer a defesa, organizar a defesa contra essa escaramuça vindo dos muçulmanos. E assim ele faz, né? A Batalha de Poitiers, ela eclode em 737, né? Quando os muçulmanos, eles, com um exército muito mais superior, eles em número, né? Eles tentam avançar sobre o território franco. E eles não logram êxito, obviamente, né? Porque Carlos Martel havia estudado, né? Primeiro que ele consegue fazer o quê? Ele consegue que a igreja patrocine o treinamento de, de soldados para lutar, né, no lado dos cristãos. Então ele consegue recurso financeiro e ele estuda bastante táticas de militares da Grécia, da Roma, e assim sendo ele consegue superar em tática, né, esse número superior de soldados. Né? Ele é considerado até hoje o pai da cavalaria pesada e o patrono das cavalarias, né, no medievo. Então, ele dá um novo contexto para a guerra, né? E os muçulmanos eles se deparam com uma forma de guerra que eles não haviam conhecido. Logo, eles não estão preparados, e Carlos Martel ele vence a batalha e torna-se rei dos francos, né? E começa-se aí a dinastia carolíngia, né? Que substitui a dinastia merovingia, e o neto dele depois, Carlos Magno, vem se tornar, né, mais para frente o rei do Sacro Império Germânico, romano germânico, mas isso não vem ao caso nesse tema agora, que é o tema guerras de reconquista, né? O próximo vídeo que eu vou fazer vai tratar a respeito que volto a citar para mim, né, uma das batalhas mais importantes, que é o Cerco de Granada, e que possibilita de fato que a Península Ibérica, que a Europa volte a ser Europa, e que a Europa venha a fazer e a render para o mundo o que ela rendeu através das grandes navegações. Espero que todo mundo tenha gostado. Como eu disse, vou deixar algumas
fontes na descrição do vídeo e estamos abertos a pergunta, tanto no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, quanto no próprio YouTube.